Você mencionou rapidamente aí o nome da Marielle. E, cara, quem é que mandou matar a Marielle? Então, cara, só para quem tá vendo a gente, que não é pouca gente, cara, primeiro assim, a Marielle, eu fui professor da Aniele, ministra Aniele, né? Eu fui professor no ensino médio da Aniele, primeiro, segundo e terceiro ano, né? E essa história é boa. Era boa aluna? Cara, a Anne é maravilhosa. Duvido que A você Anne é lembra. maravilhosa. Não, claro que eu lembro muito dela. A Anne, eu dava aula numa escola em Botafogo, que era uma escola, nesse caso, uma escola particular. E ela era uma aluna atleta. Não, eu lembro muito da turma dela. E a Anne era uma atleta de vôlei, que jogava vôlei, né? E ela tinha bolsa na escola por ser uma atleta de vôlei. Tá. E ela era uma aluna muito presente, assim, muito querida, né? E eu, na época, já trabalhava com segurança pública. Mesmo, Marcelo, porque olha só, isso daí tem uma outra... uma questão, um parêntese rapidinho aqui. Um aluno como a Aniele, que chega por uma bolsa numa escola que ela jamais poderia Exatamente. participar, de fato, vamos lá, usando ela como exemplo, tu sentia que ela realmente tirava proveito da oportunidade que estava rolando ali? Muito. E aquilo foi... Tinham vários. É que você sabe que existe... Tinha o Armando, que era um nadador que disputou a Olimpíada. Tinha uma série de atletas. A escola trabalhava com essa lógica dos atletas tendo oportunidade na escola. E eu acabei desenvolvendo isso em outras escolas que eu fui trabalhar. Que é o esporte sendo um instrumento muito valioso. Eu estou trabalhando muito com esporte agora. Depois eu quero falar de um projeto de Alter do Chão. Vamos falar. Né? Então, assim, o esporte é um grande aliado. O esporte é um grande aliado na inclusão. Grande aliado na inclusão. E tem que ser um grande aliado no turismo para buscar a inclusão e para gerar emprego. Né? Sabe aquele projeto de futuro? Cara, os CIEPs, que a gente estava falando de educação e de escola, todo CIEP tinha quadra poliesportiva. Todo CIEP. Nenhum CIEP foi construído sem quadra. Todos CIEP, e alguns tinham piscina, alguns tinham outras coisas. Eu convivi bastante coisas. com 3 CIEPs, que era o do Jacarezinho, o da Sim. Mangueira. Tá lá até hoje. E tinha um lá em Suruí, que é dentro do município de Magé. E a galera ia pra lá mesmo, curtir, jogar uma bola. Final de semana, isso aí. Final de semana a comunidade usava quadro, usava a escola. E são projetos de educação. Por isso que o velho Brizola e Darcy tinham razão naquilo ali. Mas vamos lá. A Anne, ela era minha aluna primeiro, segundo, terceiro ano. E eu já trabalhava com segurança pública, eu dava muita entrevista, tinha negócio de rebelião em presídio, eu negociei muita rebelião em presídio, porque eu dava aula nas prisões, né? Então quando tinha uma rebelião e tinha refém, o BOP me buscava em casa, me levava para negociar as rebeliões junto com eles, a gente negociou dezenas de rebeliões e sem nunca ter nenhum problema. Então tinha muita confiança entre os homens do BOP comigo e na relação com os detentos numa rebelião, e é um negócio muito tenso, porque você está envolvendo refém, arma, prisioneiro e polícia. A chance de dar merda é muito grande, né? E nunca deu. A gente sempre conseguiu negociar e eu acabei desenvolvendo coisas... Porque eu só era um professor, né, cara? Só estava dando aula. E quantas vezes os caras me ligavam e falavam, olha... E como é que tu construiu essa reputação, cara? Cara, eu dava aula em presídio. Eu dava aula em presídio. Tu era professor. Eu dei aula em presídio. Dei aula em presídio muitos anos na minha vida. Eu era alfabetizador de adultos. Eu dei aula em presídio em favela. E foi muito legal. A gente pode falar sobre isso. Uma experiência muito bacana. Eu dava aula para adulto, né? Eu fiz método Paulo Freire, né? Então, um método de alfabetizar adultos, né? E foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu me alfabetizei politicamente com o método Paulo Freire. Eu aprendi muito a entender o olhar, né, do pobre, da população pobre, porque eu vinha de um lugar pobre, mas é outra coisa que eu estou falando. Né? Então você, quando entra para fazer uma pessoa adulta aprender a ler e escrever, você também aprende demais quando está ensinando isso. É um negócio muito revelador, humanamente muito profundo. Humanamente muito profundo. Talvez uma das formas... Eu estudei Paulo Freire na faculdade e acho muito interessante os caras descendo a lenha no Paulo Freire, cara. Eu fico, caralho, isso é um negócio pré-histórico. Estão descendo a lenha no Paulo Freire. Nos maiores educadores do mundo. Acho que porque nunca leram, nunca viram do que se trata. Isso é uma das coisas mais... Não é questão de ser de direita ou de esquerda, é de eficiência. Lembra como começou a nossa conversa hoje? A brincadeira do comunista? O Paulo Freire virou comunista. Ponto. Aí, toda a obra do Paulo Freire, que é traduzida em mais de 30 países, Paulo Freire é considerado um dos maiores educadores do mundo.
O Paulo Freire virou uma pessoa não grata para um setor brasileiro que não tem a menor ideia do que está falando. Não tem a menor ideia do que está falando, não tem a menor ideia do que está fazendo. Né? O método Paulo Freire é um método. É um método de aprender, de fazer adulto aprender a ler com eficiência. Porque passa do saber que cada um tem. Exato. Né? E eu trabalhei com isso. Usa a visão de mundo dos alunos, né? Visão de mundo e conhecimento e saber. Saber não é só escrita. Saber é vida. Né? Então, por exemplo, eu era professor, né? Aí tinha um preso, um morador de uma favela, que o cara era pedreiro, o cara sabia virar uma laje. Meu amigo, se me botar para virar uma laje, vai morrer todo mundo naquela casa. Porque vai cair, cara. Vai cair. Se me botar para fazer uma parede, vai cair. Porque eu não tenho aquele saber. Ele tem. Ele sabe o que fazer com tijolo, ele sabe o que fazer com cimento, ele sabe o que fazer com uma pá de pedreiro. Né? Um carpinteiro, um agricultor, eu não sei. Então a gente pode trocar o saber, e na troca do saber tem uma educação e tem uma construção. E você chega no domínio da escrita a partir do seu saber. Isso é absolutamente transformador da educação. Você negar isso... E não tem nada a ver com política, né? Não tem nada a ver com, não tem nada a ver com o rótulo que se colocou sobre Paulo Freire, que ele... Entendeu? Paulo Freire era um sujeito humano extraordinário que olhava para o pobre e dizia que todo mundo tem que aprender porque isso é libertador. Né? Ponto. Você vê o nível de pobreza que a gente foi habitar nesses últimos anos, né? Nós habitamos cavernas muito profundas, né? Graças a Deus saímos dela. Mas enfim, Deus me livre. Mas enfim, mas eu estou falando isso tudo porque eu estava falando da Aniele. Isso. A Anne hoje ministra, assim, eu nunca imaginei, mas a vida da cambalhota, né, cara? Da volta, né? A vida da cambalhota, né? A Anne depois foi morar nos Estados Unidos para jogar vôlei, né? Aí, evidentemente, aprendeu muito bem o inglês, voltou como professora de inglês, essa era a vida da Anne, né? E a Anne sempre fala, eu negociava rebelião de presídio, por isso que eu cheguei lá, depois a gente volta na rebelião. Eu negociava rebelião de presídio, então eu estava muito no RJTV, né, jornal, assim, para falar de rebelião, de violência, de sistema penitenciário, eu também estudava, eu era pesquisador de segurança pública e dava aula nas escolas. E aí a Anne sempre falava, minha irmã te adora. Sempre que minha irmã te vê falar na televisão, ela adora, ela fica falando de você, tem que te apresentar a minha irmã. Eu falei, vamos, me apresenta, fala para ela vir aqui. E a irmã era a Marielle, e que eu não conhecia, eu era o professor da Aniele. Quando chegou na formatura da Anne, eu fui o professor homenageado da turma. Né? E aí fiz aquela coisa do discurso, etc. Foi quando eu conheci a dona Marinete, o seu Tuinho e a Marielle, que era a família da Aniele, que foram na formatura da Anne. Né? Se eu não me engano, 2002 ou 2003, por aí. E aí já tinha um período de muita rebelião, né? De muita confusão no Rio de Janeiro. Aliás, origem também das milícias, um monte de coisa acontecendo. E eu fui homenageado, fui apresentado, adorei aquela família, até hoje, uma família que eu amo de paixão. E passou, a Aniele foi embora, etc e tal, né? Aí chegou o ano, se eu não me engano, de 2005, né? Em 2005, eu tinha um grande amigo meu que fez faculdade comigo, né? O Leon Diniz, professor de geografia. Enfim, a gente fez graduação junto, e a gente foi amigo a vida inteira, até hoje. Botafoguense, né? Hoje feliz, depois de tantos anos, né? Mas geralmente viveu, era um cara arredio. E ele já era insuportável. Como? Né? Com sofrimento. Você imagina agora que está experimentando a felicidade depois de 50 anos. Não, terrível. Mas, enfim, aí o Leon tinha um projeto muito legal. Ele era professor de pré-vestibular comunitário, que é uma experiência muito bacana. No Rio de Janeiro e tem outros lugares. No Rio era muito forte já nessa época, que são pré-vestibulares em favelas, em lugares de periferia, onde os alunos fazem, né, por um preço simbólico ou de graça, para tentar o vestibular, né? E muitos universitários dão aula nesses lugares, que é uma experiência muito bacana. O Leon dava aula em vários pré-vestibulares e ele organizava um projeto chamado Domingo é Dia de Cinema. O Domingo é Dia de Cinema era um domingo de manhã que ele passava um filme, preparava uma apostila, um material muito cuidadoso, sobre o tema daquele filme. Os alunos pagavam R$1, era no Cine Odeon, na Cinelândia, perto do Amarelinho ali, né? Que existe até hoje. O Cine Odeon é lindo, né? Você lembra bem? Cara. Sim. Todo domingo de manhã, domingo é dia de cinema, né? Leon, parabéns pela vida nesse sentido. E esse projeto enchia de jovem de favela e de pré-vestibular comunitário. E ele chamava alguém para debater o filme, né? Que fosse passar no domingo. Domingo é dia de cinema, o projeto. Aí ele me chama para fazer parte de um debate sobre um documentário chamado Ônibus 174.
do José Padilha. Eu não conheci o Padilha. Olha como a vida é. Olha como a vida é. Né? O Leon me chama, eu e Padilha debater o Ônibus 174, que é um documentário extraordinário. O documentário Ônibus 174, Zé Padilha, antes de Tropa de Elite, porque ele pega aquele episódio do sequestro do Ônibus 174, né? Aquela cagada toda que aconteceu no Rio de Janeiro. Carioca sabe exatamente do que você está falando, mas talvez o resto do Brasil saiba menos. Mas procurem documentário Ônibus 174 Zé Padilha. Tava até comentando com o Jean, outro parênteses rapidinho. Tava até comentando com o Jean esses dias no carro que como é que o Tropa de Elite chega pro Carioca. Pra nós era tipo, pois é. Caralho, olha, é como se fosse é como se eu estivesse assistindo um jornal, porque aquilo ali era a nossa vida. Uhum. Aquilo era a nossa vida. E é interessante porque a galera... Eu já conversei com gente falando que aquilo ali era... Ah, mas não é assim, né? O mais impressionante é que é total assim, cara. E a gente... eu, os meus amigos, a galera ali, não sei o quê, a sensação que a gente tinha era... Caralho, estão falando de nós. Sabe qual é? Pois é. Que doideira, né? Pois é. E teve o Tropa 1 e o Tropa 2 que são bem diferentes, né? Uhum. Mas antes teve o Ônibus 174. Vale muito a pena, gente, assim. O Ônibus 174 é um baita documentário do Zé Padilha. Eu não conheci o Zé Padilha, ele passou... E eu lembro que na época eu reclamo, né? Das coisas. Aí eu falei, porra, Leão, 9 da manhã, num domingo, um sol da porra, não vai aparecer ninguém nesse negócio, tu é doente, tu é maluco. Aí ele falou, cala a boca e vai, né? Aquelas coisas de amizade, né? Cara, eu cheguei lá, tinham mais de 500 jovens... O Odeon lotado, fila para entrar, lotado em cima, lotado embaixo, que é um cinema de 2 andares. É um negócio, assim, emocionante. Passou o ônibus 174, subiu eu e Padilha para fazer o debate sobre o ônibus 174. Eu sei que o filme começou às 9 da manhã, eu saí quase 2 horas da tarde, porque o debate não parava, né? E era muito legal, cara, porque eram temas que podiam cair numa redação, podiam cair numa prova, né? Enfim. E ele misturava. E era a chance daquele jovem estar no cinema, estar debatendo. Claro. Legal demais, legal demais. Enfim, é a organização de uma luta pedagógica, né? E aí, nesse dia, eu conheci o Padilha. Eu fui apresentado ao Padilha nesse projeto. Eu não conheci o Padilha antes, né? O Padilha também não era tão conhecido assim nessa época, né? E aí, na saída, ficou eu, o Leon, o Padilha, conversando. Eis que chega a Aniele, que estava visitando o Brasil nesse dia, com a Marielle. E me apresenta a Marielle de novo, né? Ela falou, essa é minha irmã, que eu sempre falei pra você que te adora. E quando acabou o filme, ficou conversando. Eu, Zé Padilha e Marielle, né? A gente se conheceu no mesmo dia. Se conhecer de conversar pela primeira vez, no mesmo dia, eu, Zé Padilha e Marielle. O que é inacreditável se pensar com os olhos do futuro, né? Do que vai acontecer depois, né? De tudo. Isso era 2005. A vida é muito surpreendente, né? Não há planejamento capaz de dar conta da vida. E aí, quando chega em 2006, tem campanha para presidente, para governador, né? E um grupo me convence a ser... Eu não tinha nenhum planejamento disso, eu era professor, pesquisador, estava feliz da vida, né? E um grupo do PSOL, na época, me convida para ser candidato a deputado. Eu reagi mal no início, né? O Chico Alencar, né? Hoje deputado, que é um professor também, a quem devo muito, né? Um grande amigo, assim, uma grande referência. O Chico falou, cara, vamos botar você como candidato a deputado estadual. Pô, você tem um trabalho incrível nessa área de segurança pública, de direitos humanos, de educação popular. Não tem nenhum candidato com esse perfil. Eu falei, Chico, eu não tenho um centavo. Né? Eu sou pobre, professor, o que eu ganho aqui, eu sustento aqui. Pô, tem filho, não dá, cara. Minha vida tá arrumada, tá organizada, eu tô feliz. Ela falou, cara, mas por favor, vem, a gente tá precisando que você... Cara, eu topei ser candidato, chamei um grupo de amigos, professores, né? Falei, cara, o que vocês acham? Todos adoraram, eu me ferrei. Todos adoraram. Ela falou, cara, vamos fazer, vamos ser felizes, vamos fazer uma campanha bacana. Isso era 2006. Aí olha como é a vida. Quando chega em julho de 2006, já 25 de julho, que aliás está chegando agora, eu tenho um irmão assassinado pela milícia. Renato, meu irmão, é assassinado brutalmente pela milícia. Né? Deixa 2 filhas pequenas, isso nos surpreende completamente. Meu irmão não era um militante, não era nada disso. Meu irmão, ele era... Até contei isso na última vez que eu vim aqui, mas meu irmão, ele era morador do Niterói, também da periferia. Ele compra um apartamento na Caixa Econômica Federal, vira síndico desse condomínio, ele junto com outros amigos. A gente tem uma educação muito rígida, né? E ele moraliza o condomínio.
né? Falou, olha, agora é tudo legal, e uma das partes do condomínio ilegais era a segurança. Ele chama os seguranças, todos, né, policiais na época, ele falou, olha, vocês vão ter que abrir uma empresa para eu contratar, e vai ser tudo dentro da lei. Os caras falam, não queremos, não é assim, a gente recebe dinheiro vivo, não. Ele falou, não há hipótese do condomínio continuar com esse esquema, né? Os caras não aceitam, ele manda os caras embora, contrata uma empresa, os caras entram na justiça, perdem e meu irmão é assassinado. 14 anos depois, a justiça conclui que quem matou foram esses caras, né? Enfim, meu irmão é morto pela milícia, né? No meio de uma campanha minha para deputado estadual. E isso muda a minha vida, muda tudo, né? Porque pai e mãe enterrando filho não é um negócio simples. A Marielle vai no enterro do meu irmão, a Marielle estava fazendo minha campanha em 2006 para deputado, estava coordenando minha campanha em várias favelas do Rio de Janeiro, em vários setores de jovens, de alunos pré-vestibulares, que ela era uma oriunda de curso pré-vestibular, ela era aluna do Leon, né? Por isso ela estava nesse projeto, e eu me elejo deputado estadual, com o irmão tendo sido assassinado, com a ascensão das milícias, no momento que Sérgio Cabral vira governador do Rio, Marielle fazendo minha campanha, né? Tendo se tornado minha amiga no mesmo dia que eu conheci o Padilha. Realmente, pegar Olha como é isso. tudo isso e analisar 5 anos depois, 10 anos depois, vai ficar caralho. É porque é o Padilha que vai fazer o Tropa de Elite. Isso. A Marielle vira minha assessora, trabalha comigo 10 anos. A Marielle é eleita vereadora, é assassinada brutalmente nesse Rio de Janeiro, que está no filme, que está na nossa vida, que a gente enfrenta, que a gente viveu, né? Ou seja, é onde filme e realidade se misturam e a vida da gente se mistura, né? Porque a Mari foi 10 anos da minha equipe. 10 anos da minha equipe. Era uma pessoa muito, muito, muito próxima, assim. E quem me apresenta é a Aniele, que hoje é ministra, né, da Igualdade Racial. Então, assim, é um lugar, é um roteiro... não há roteiro de filme que possa ser mais... ser tão criativo. Que possa ser mais amplo do que a vida foi com a gente, né? Agora, a Mari é brutalmente assassinada. Hoje, a investigação está nas mãos da Polícia Federal do Rio de Janeiro. A equipe que hoje está à frente da Polícia Federal do Rio de Janeiro é uma das melhores que eu já vi dentro das polícias, né? Porque se eu posso ser crítico a determinada circunstância da polícia, eu posso e devo ser honesto na hora de reconhecer os bons policiais, que são a maioria, né? E eu sempre tive esse equilíbrio, graças a Deus, na minha vida. Aliás, eu e a Marielle, a gente criou na Comissão de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, dentro da Comissão de Direitos Humanos, a gente criou um mecanismo de tratar das famílias de policiais mortos, de pensar nos direitos humanos da polícia. Foi eu e Marielle que fizemos isso pela Comissão de Direitos Humanos, de dizer que a polícia e direitos humanos não podem ser inimigas. Não existe, como alguns que sentam aqui e dizem que não, esse pessoal dos direitos humanos. Como assim esse pessoal dos direitos humanos? Não existe esse pessoal dos direitos humanos. Existe uma coisa chamada lei. E quem defende a lei, defende a lei. Né? E quem não defende a lei, não defende a lei. O marco que existe para dizer que as pessoas têm direitos e as pessoas, né, é uma coisa chamada lei. Não existe, não tem tal lei que não pode ser respeitada, né? Porque parece que o termo direitos humanos é uma outra coisa que a lei não define.